pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano dos Estados Unidos. Toda terça e sexta venho aqui trazer casos solucionados, casos em solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu gostaria aqui de estar recomendando um canal, Crimes pelo Mundo, canal da minha amiga Mi Sayoshi. A Mi mora no Japão, traz casos do Japão, mas também traz casos do mundo inteiro. Tem casos incríveis, o canal dela é muito bom, ela conta os casos de uma forma bem descontraída, vocês vão gostar. Então eu gostaria que após esse vídeo, deem um pulinho no canal da Mi, deem uma maratonada, inscrevam-se no canal e digam que foi por recomendação da Sandra Di. Mas vamos ao caso de hoje. A Casey teve com o marido dela anterior 2 filhos e com o Mike eles tiveram 2 filhas juntas. O casal era da Flórida. Mas vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Tanto o Michael como a Casey eram casados quando eles se conheceram, mas o casamento de ambos, o casamento anterior, não estava indo bem. Mas eles começaram, vamos ali dizer, ter um caso, mas acabaram cada um divorciando-se. Mas eles acabaram divorciando-se do primeiro casamento e eles acabaram casando em 2017. Mas já estavam morando juntos há 7 anos. O Michael tem 3 filhos com a sua primeira esposa, Sarah. Os filhos da Casey, do primeiro casamento da Casey, era o Cameron, de 10 anos, e o Preston Bowers, de 5 anos. Depois de alguns anos de namoro, ficando junto e tal, e acabaram tendo 2 filhas, Mercalli, que tinha na época dos fatos 2 anos, e a Ayana, que tinha 1 ano. O Michael, com a esposa dele, ela morava no estado de Vermont. Então ele tinha que viajar às vezes para ver os filhos, e a Casey era extremamente ciumenta. Então o casal tinha, assim, muitas discussões por causa disso, porque ela vivia dizendo da infidelidade dele, sendo que, segundo ele, ele nunca foi infiel a ela após o casamento. Então, quando ele ia ocasionalmente ver os filhos, era essa confusão toda. Era sempre um problema o relacionamento, porque ela era muito ciumenta, né? Mas então, o que aconteceu? O filho da Casey chegou até a dizer um dia ao pai biológico dele que o Michael e a Casey viviam gritando um com o outro e que ele tinha escutado já várias vezes a Casey o acusando de traição e tal. Então, o pai do menino estava preocupado com isso, conversou com ela, disse, não, exagero dele, nossa, eu me dou super bem com meu marido e tal. Ele disse que um dia ele ficou trabalhando até mais tarde, a mulher dele, né, a Casey, não parava de ligar para o telefone dele. Ele disse que estava colocando armários de cozinha na casa, em uma casa, e o telefone dele continuava tocando e ele acabou desligando. E quando ele desligou o telefone, isso piorou ainda mais as coisas. Ele disse que foi para casa, teve aquela discussão horrorosa, ela acusando que ele devia estar com outra mulher, por isso que ele não quis atender o telefone e tal. E ele disse que ele foi tentar deitar na cama e ela decidiu que ela iria dormir na cama e ele teria que dormir em outro lugar. E ele acabou dormindo em uma cadeira reclinável para ficar longe dela. Mas ele disse que ela estava na frente dele com a lanterna do telefone e ficou assim, tipo, batendo na cabeça dele, dizendo que ele estava traindo. Isso são palavras dele, tá? Que ela ficava dizendo que ele estava traindo e disse que queria ver o telefone dele. E segundo ele, uma coisa levou a outra, começaram a discutir, cara a cara, um com o outro, gritando, e ele contou que a Casey pegou um bastão de beisebol e começou a usar esse bastão de alumínio para empurrá-lo, assim, colocando no peito, empurrando. E ele tirou o taco de beisebol dela e bateu várias vezes na cabeça dela até ela perder a vida. Tudo aconteceu enquanto as crianças dormiam. Depois ele pegou o corpo dela, colocou em uma sacola plástica e escondeu em um armário. E ele então limpou toda ali a cena, né? Para que as crianças não vissem, né? Quando acordassem. Isso tudo era verão, então as crianças não tinham escola no verão. Aqui não tem escola por 3 meses. Ele disse que os filhos da Casey foram ficar com o pai deles, o Richard Bowers, por algumas semanas. E ele ficou com as filhas dele por alguns dias. E nesse tempo, ninguém sabia que a Casey não estava viva. O Mike usou o telefone da Casey para mandar uma mensagem para a mãe dela, para Nick, perguntando se ela poderia cuidar das meninas por algumas semanas. E a avó disse, claro que posso cuidar.
E a mesma coisa, ele usando o telefone da Casey, mandou mensagem para os pais dos filhos dela, do primeiro casamento. Então, ninguém estava suspeitando de nada. No dia 10 de agosto, as crianças já voltariam para a escola em alguns dias. Ele disse que ele pegou os enteados dele, ele mandou uma mensagem para o telefone do pai das crianças, pretendendo que era a Casey, e ele os pegou no shopping center cerca de uma semana depois que os meninos voltaram da casa do pai. Ele tirou a vida dos filhos dela com as próprias mãos. Os colocou em uma mala e na noite seguinte ele afirmou que era a coisa certa a ser feita. Primeiro ele tirou, na primeira noite, depois a vida do Cameron e na noite seguinte a do Preston. Ele disse que as mãos dele estavam doloridas e machucadas da noite anterior e que ele acabou usando uma gravata no pescoço do Preston. Colocou o Preston na banheira, colocou água e ele veio perder a vida desta forma. E ele disse que a banheira não tinha ralo, né? Então ele acabou colocando até um pano lá para a água ficar contida e que ele acabou depois colocando os corpos em sacos plásticos e o deixou no banheiro inicialmente. O Michael, ele não tinha antecedentes criminais nem queixas anteriores. Até a ex-esposa dele disse durante uma entrevista que ele era um ótimo pai, que nunca machucou ninguém. Eu acho que ninguém em sua vida jamais teria pensado que ele poderia fazer tal coisa horrível. Foi um processo muito difícil de divórcio deles, que ela demorou um tempo para absorver, que ela não conseguia acreditar que ele teve a coragem de tirar a vida dos filhos da Casey. E pasmem, dias depois, ele tirou a vida dos 2 filhos que ele teve com a Casey também. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Uma vez a avó de um dos sobrinhos dele deu um tapa em um dos meninos e ele chamou a polícia, porque a sogra tinha dado um tapa no sobrinho dele. A ex-esposa dele estava contando isso para dizer, olha como ele era uma pessoa que não tolerava que maltratasse uma criança. A avó deu um tapinha na cabeça do neto. Ele chamou a polícia do sobrinho dele, né? Então ela disse, ele era assim, ele não tolerava que ninguém maltratasse uma criança. Mas aí vamos continuando. Uma semana depois que ele tinha tirado a vida dos filhos da Casey, né? O Michael pegou as 2 filhas do casal, a Mercala e a Ayana, de 2 anos e 1 ano. Ele disse que ele dirigiu por um tempo, depois foi para casa e decidiu tirar a vida das filhas dele. Ele encheu a banheira, pegou a Mercala e a segurou debaixo da água, até que ela tivesse perdido a vida. Repetiu o mesmo processo com a Ayana, colocou as 2 garotas em uma caixa de plástico juntas. Após ele ter feito isso, ele foi na casa da ex-esposa, aonde ela mora com os 3 filhos deles, do primeiro casamento. E estava chegando um furacão naquela região. Então a ex-mulher dele, a Sarah, tinha um namorado, mas o namorado dela ainda estava em Vermont, porque ela tinha se mudado para Flórida para estar mais perto, para os filhos estarem mais perto do pai. Então ela disse que os filhos dela, e ela estava com medo de ficar sozinha, porque a Flórida, quando tem furacão, é terrível. Então ele disse que ele ia ficar lá naquela noite com ela. Ele disse à ex-mulher que as meninas estavam com a mãe deles e disse que o Mike parecia completamente normal, a julgar pelo comportamento dele. Ela disse no interrogatório que ele não demonstrou absolutamente nenhuma emoção, se é que ele tinha tirado a vida da Casey, dos 2 enteados e das 2 filhas. O dono da casa onde o Michael morava, que ele alugava, né, o imóvel, ele disse que havia um cheiro estranho dentro da casa. E havia móveis e itens pessoais na casa. E eis que então no dia 1º de setembro, ele entrou na casa e começou a remover os pertences que ele tinha deixado na casa. E começou a limpar a propriedade. E em 14 de setembro, a mãe da Casey ligou para o escritório do xerife do condado para solicitar uma verificação do bem-estar da filha dela. Quando a polícia chegou na casa do Michael, quem estava lá era o dono do imóvel limpando a casa. Mas quando a polícia entrou na casa,
na porta da frente, eles podiam sentir um cheiro horrível, um cheiro inconfundível, segundo eles, de decomposição. E eles viram vários ventiladores ligados na casa, e o dono do imóvel disse que ele tinha limpado e colocou ventiladores na casa por causa do mau cheiro. Mas não havia corpos lá. Então a polícia não sabia ainda, né, que ele tinha eliminado as 5 pessoas da família dele. Os enteados, os filhos e a esposa. A polícia ligou para a Sarah, a ex-mulher dele, e perguntando sobre o Michael. Ela disse que ela foi acordada na manhã com uma ligação que tinham 4 mensagens do escritório do xerife. E ela disse que o Mike estava lá fora brincando de esconde-esconde com os 3 filhos. E ela disse que o Michael disse que a mulher dele estava com os filhos. Aí a polícia disse, peça para ele me ligar. Ela desligou o telefone, disse para o Michael, a polícia está te procurando. E por quê? Ele disse, não, é que eu tenho um trailer, deve ser algum problema com o trailer. Então ela ligou para o detetive de volta e foi quando ela descobriu que a Casey e as 4 crianças estavam desaparecidas. Ele havia pedido para ela, quando ela ligasse na polícia, para dizer, né, que ela tinha visto as crianças na noite anterior. Ela não achou que tinha nada demais e disse para a polícia que tinha visto as crianças na noite anterior. É que a Casey, segundo ele, tinha um histórico de desaparecer e reaparecer, então ele disse, só fala isso e tal. E ela falou, e ele acabou indo embora. Mas ela achou que tinha algo errado. E foi aí que ela ligou para a polícia e disse, olha, o meu ex-marido pediu para eu falar que eu vi a Casey e as crianças na noite anterior e eu falei, mas de verdade eu não os vi. E aí a polícia disse, eles estão desaparecidos. E eis que a polícia descobriu que ele havia tirado a vida de todos eles. Ao ser preso, ele disse à polícia que ele tinha apenas $40 com ele, nenhum plano do que fazer com a vida dele, e que ele decidiu despejar os corpos em uma área arborizada, e lá ele jogou os corpos das 4 crianças. Ele disse que ele começou a dirigir para fora da floresta e disse que quando a polícia chegou em 15 de setembro de 2019, foi o seguinte, gente, ele sofreu um acidente. No dia que ele tinha levado os corpos lá para deixar, ele havia sofrido um acidente. E ele ligou para a polícia. Olha isso, né? O cara sofreu um acidente e ligou para a polícia. E a polícia chegou. Só que quando a polícia chegou, ele estava com o corpo da Casey ainda dentro do carro dele. Faça as contas, quantos dias aquele corpo estava dentro do carro. A polícia perguntou a ele, por que você fez isso? Ele disse, eu não sei. As coisas foram se amontoando e eu não vi nenhuma saída. Diz que ele estava frio, não chorou, não se emocionou, não demonstrou remorso. O xerife do condado de Marion deu uma entrevista coletiva dizendo que o corpo da Casey foi encontrado no veículo. E aí foi aí que o Michael disse onde que estava o resto dos corpos, né? Agora, algo que me chama a atenção, ele foi na casa da ex-mulher dele. Dormiu lá, o carro estava lá, não estava cheirando o carro dele, ela não se aproximou do carro. Gente, não precisava nem ter chegado na porta do carro, né? Um corpo que está lá dias e dias em decomposição. Mas a mulher dele disse que não sentiu nada, não percebeu nada. O xerife ficou tão emocionado e ele disse, no que me diz respeito como xerife deste condado, prisão não é bom o suficiente para ele. Ele não tem o direito de andar na face dessa terra. Eu odiaria estar na pele dele quando ele estiver diante da face de Deus. Mas infelizmente não havia mais nada que eles pudessem fazer para trazer as crianças de volta. Ele não foi julgado ainda, ele está aguardando julgamento e ele deverá pegar a pena capital. Agora, o que me causa estranheza é uma pessoa que não teve nenhum passado criminal. Nunca demonstrou absolutamente nada desse tipo. Para você falar, não, ele já tinha um histórico, era explosivo. Não tinha nada de ninguém. Como que alguém chega a esse ponto? Segundo ele, ele não tinha mais dinheiro para nada, as coisas estavam se amontoando, segundo ele não viu uma saída.
Eu não entendo como que não viu uma saída. A mulher dele não estava trabalhando, que os filhos estavam pequenos. Podia deixar a criança na creche, ela podia ir trabalhar, ajudá-lo. A falta de comunicação entre o casal. Esse é um daqueles crimes que poderia ter sido evitado. Havia muita coisa errada dentro deste relacionamento. De forma alguma estou culpando aqui a Casey, gente. Não peguem dessa forma. A culpa é sempre do perpetrador, de quem praticou o crime. Mas sempre eu digo, tem crimes que podem ter sido evitados. Esses poderiam? Sim, poderia. Poderia ter sido evitado se dentro do casal tivesse um casamento harmonioso, onde houvesse comunicação, onde eles poderiam se expressar. Olha, não estou tendo dinheiro para isso, estou precisando da sua ajuda, você precisa trabalhar. Sabe, muita coisa estava sem ser falado dentro daquele casamento. Infelizmente, acabou dessa forma. Eu não posso nem imaginar a dor dos pais destes meninos, dos enteados dele. Você deixa seu filho ir passar um tempo, né, com os seus... o pai deixou, né, as crianças na presença da mãe, acreditando que a mãe estaria os protegendo. E eles acabaram todos sendo eliminados por esse homem que é totalmente desprovido de qualquer sentimento. Certamente um sociopata. Esse é o caso de hoje. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que crimes como esse poderiam ser evitados e de que forma? Eu quero ouvir de vocês aqui, deixem o comentário. E se vocês acharem interessante o caso de hoje, divida com as suas amigas, com seus amigos, familiares. Nós estamos precisando bater a casa dos 50k e precisamos da ajuda de vocês. E não esqueça de deixar o seu gostei para o YouTube que entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Eu vejo vocês em breve.